Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Oi, eu aqui para mais um vídeo. Gente, eu acabei de acordar, mais de 3 horas da tarde, no sábado. Por quê? Porque eu fiquei jogando até 8 horas da manhã. Tava sem sono e fui dar sono agora, naquele horário. E aí eu já fiz eu joguei o lixo, juntei o lixo de lá, levei lá pra fora. Porque o meu condomínio, no dia de no sábado, você pode jogar o lixo até 2 horas da tarde, depois eles fecham e aí você consegue jogar o lixo só na segunda. E o lixo aqui tava lá fora, na área lá de fora, e fazia uma semana já que tava lá e eu falava, não, eu preciso jogar esse lixo. Aí eu joguei o lixo orgânico, reciclável, umas caixas de papelão que estava aqui também. Já aproveitei e já joguei tudo fora. Atualizações da minha saúde. Eu tô com uma tosse meio chata. E digamos que eu tô. Não, uns 80%. Porque eu tô tomando esse remédio, né? Tô melhor do que tava antes. Não me deu mais febre. Não tô com tanta dor no corpo. Mas eu sinto. Tô com o nariz meio trancado. E a garganta meio que coçando ainda. Mas eu tô melhor do que antes. Enfim, galerinha. Eu postei todos os vídeos da Sagra lavando louça. E durante os, o- as filmagens teve vários papos, né? Eu falei um pouco sobre a minha trajetória, algumas coisas que aconteceram comigo. Falei sobre RP, enfim, mostrei a finalização do macarrão. Então essa saga de vídeo eu já terminei, já gravei, já foi postado todas. Inclusive vai lá no canal pra ver. E daí eu tinha falado que eu ia pegar o resumo do que aconteceu dos últimos RP e fazer um vídeo sobre, né? E é isso que eu vou fazer. Vou pegar o caderno aqui e vai ficar um pouco escuro. Ah, não tá aqui não. O caderno tá lá na sala. Eu tenho um caderno de anotações, gente. Porque como... Ixi, vai ficar escuro. Cadê meu caderno de anotações? Ué, tá aqui não? Ah, tá aqui sim, ó. Eu deixo o caderno aqui e daí conforme vai acontecendo, eu vou anotando pra não me esquecer, né? Porque é muita coisa pra ser dita, pra falar, enfim. Inclusive hoje eu vou lavar o banheiro aqui de casa e vou lavar o quintal. Aqui, ó. Filho, eu anoto tudo. Que nem eu expliquei, nem sempre tem muita coisa pra falar sobre o RP. Então eu tô esperando juntar lives e para poder falar, né? Enfim, vamos tá falando aqui. E eu tô aqui no quarto, segurando a minha mão, o celular na minha mão aqui. Deixa eu ver um negócio. Dá uma lida, né, gente? Porque tá. Vocês lembram o rolê todo que eu contei lá nos vídeos? Quem não viu, vai lá ver. Que a Nala começou a investigar a galerinha da Áurea.
desconfiada que foi eles que pegou a Margot, certo? E tinha duas mecânicas. Por que eu falo que tem? Tinha, porque não tem mais. Que trabalhavam lá na Brava, que namorava essas pessoas. E aí a Nala deu a missão das duas investigar, passar as informações pra Nala, sem ninguém saber. Porque se acontecesse algum previsto, as duas iam de vapo, né? E aí o que que aconteceu? Aconteceu que uma das mecânicas, que chama Carol, foi lá na Áurea e falou o que que estava acontecendo, certo? Que a Nala pediu pra investigar eles, passar as informações pra eles e tudo, entendeu? E aí a Aisha ligou pra Nala pra falar o que que aconteceu e falou que passou a menina lá dentro do QG dela, porque a menina foi investigar, foi tirar foto, foi fazer as coisas lá dentro. E eles pegaram e mataram ela. E aí contou, e daí nisso a Carol falou tudo que estava acontecendo. Certo? Aí a Nala, deixa eu ler aqui pra mim não me perder, pra ver se eu não tô falando besteira também. A Nan. Tá, aí a Nala pegou as mecânicas, certo? Fez uma reuniãozinha com todas as mecânicas e falou pra mostrar que não é palhaçada, que tem que ser feito da forma que tem que ser feita, que ninguém tem que ficar passando informações pra ninguém de fora. O que as mecânicas vê ali tem que fazer de conta que não viu nada. E juntou a Carol e a outra menina lá pra falar, né? O que tinha acontecido. E daí, minha gente, a outra menina que eu esqueci o nome, a Nala matou ela, finalizou ela. Porque a Carol não fez o serviço dela direito, falou o que estava acontecendo, e aí a chance que foi dada para as duas morreu ali, né? Porque daí a Nala primeiro matou a outra, depois matou a Carol. E finalizou as duas. E as duas não estão mais trabalhando na mecânica porque automaticamente foi, né? Foi de vapo. E daí ficou a outra mecânica, que é a Duda, que é a ex da Renata. A Nala fez a investigação ali, interrogou, as meninas fizeram algumas perguntas, ela jurou de pé junto que nunca passou informação pra ninguém, que ela não tá vigiando ninguém. E aí a Nala falou assim, ó, então é o seguinte, você conhece muita gente, você sabe o que acontece com muitas das gangues, então eu vou dar uma missão pra você. Você vai pegar essa... como é que fala? Vai pegar as informações que eu preciso e vai me passar das gangues. Daí ela falou lá as gangues pra ela e falou: e se você fazer igual as suas amiguinhas, você já sabe o que vai acontecer com você. Daí ela falou: não, não vou fazer, não vou fazer. E aí foi isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aconteceu outras coisas durante essas investigações que as réus não sabem ainda. Por que que não sabe? Lembra da Nekutai? A Nekutai, pela primeira vez da história do RP, o pessoal da Nekutai tá meio que neutro da situação. Por que acontece? Nas outras vezes, nas outras histórias, nas outras lores, a Nekutai sempre se ferrava. Sempre se ferrava. Ou ia presa, a Kitsune ia presa, ou acabava ficando presa por algum motivo, daí tinha que trabalhar para aquela pessoa obrigada, enfim. E dessa vez não. Dessa vez a Nekutai tá livre.
Teve lá o vídeo que as réus fizeram, tudo certinho. Aí o que aconteceu? Depois que passou o vídeo, a Nekutai anotou as informações no vídeo, começou a tentar entender ali as informações que tinha de cada gangue. E aí algumas gangues, a Nekutai percebeu que tinha algumas informações que não batia e outras que batiam. Então, por exemplo, a informação da Nekutai, que foi colocada lá que a Nekutai ajudou o vô a estar na prefeitura de qualquer forma, não, isso não aconteceu. A Nekutai tem toda a certeza disso. Então, a Kitsune falou assim, bom, tem informações aí que não bate, vamos tentar entender e vamos tentar descobrir quem que é esse cara. Então, a Kitsune tá nessa função de descobrir quem que é o cara aí que tá organizando tudo. E daí, o guerreiro foi levar a maquininha lá dela, e aí os dois tiveram uma conversa, né, sobre o vídeo, e a Kitsune queria saber se a polícia tá ciente. Daí o Leão falou que sim, que o vídeo foi passado para eles lá também, que eles viram, e que, querendo ou não, isso facilitou o serviço da polícia sobre algumas informações. Mas aí eles discutiram também que esse cara não tá no lado de ninguém, nem do lado da polícia, nem do lado da Kenya. Ele só simplesmente jogou as informações ali e tal, pra ver o que vai dar. E aí a Kitsune começou a conversar com ele também sobre, sobre algumas coisas. E aí a Kitsune fez uma pergunta referente às réus, a maquininha e tal. E aí ele pegou e soltou as informações falando que as réus faz o serviço para ele por conta que ele tem a cristal na mão e que pode prender ela a qualquer momento. Então, por isso que as réus trabalham com ele, meio que forçado. E a Kitsune pegou isso no ar. Ele falou assim, ao contrário de vocês que trabalham porque de boa, elas não. Elas trabalham comigo porque, né, eu tenho ela nas mãos. Daí a Kitsune até falou pra ele tomar cuidado, porque isso, as réus podem vir contra ele a qualquer momento. E ele falou que tá ciente disso, mas que por enquanto ele tem a confiança que isso não vai acontecer por agora. E aí, então teve essa parte, teve mais coisas, mas é que eu não assisti as lives do pessoal da Nekutai toda. Então, até a parte que eu assisti aconteceu essa parte aí, né? E foi praticamente no mesmo dia que teve todo esse babado aí dos mecânicos. E a Aisha falou pra Kitsune, né? A desconfiança e tudo mais. Então ela bateu as informações sobre o guerreiro e tudo mais. E algumas coisas ali já tinha, só precisava de confirmação mesmo. E aí, por que eu tô falando sobre a Nekutai? Porque quando pegaram as meninas lá, a primeira vez, porque a primeira vez que teve duas vezes que essas mecânicas foi rendida, né? E a primeira vez que a mecânica foi rendida, que foi quando fechou a mecânica depois, tudo mais, o Max viu isso acontecer, entendeu? E aí o Max falou para as meninas da Nekutai e tudo mais. Então por isso que eles ficaram sabendo que as meninas foram pegas por conta disso. Então a informação, a desconfiança que as réus tinham foi verdadeiro, que foi o Max que passou a informação. E nada, não tem como, né? Ele tá na Nekutai, então tudo que acontecer ali, ele vai passar para o pessoal da Nekutai, né? Não tem lógica ele não passar. E aí então essa parte aconteceu isso. Então, eu vou assistir o restante da live e eu vou ver o que vai dar. Dito e feito,
aconteceu outra parada, gente. Né? Aconteceram muitas coisas. Bom, gente, eu nem sei se eu falei sobre isso. As meninas encontraram um bilhete, porque a sala da Cristal pegou fogo, né? E aí as meninas pegaram um bilhete, e daí nesse bilhete, ninguém. Se tem algum enigma ali que a fanbaby deixou nesse bilhete, ninguém soube. Ninguém soube resolver, né? A gente vai saber quando a Cristal voltar. Mas enfim, é como se alguém tivesse grávida e a outra pessoa falando para essa pessoa comer maçã que é bom pro enjoo e que era para cuidar muito bem, cuida bem da minha princesa, praticamente isso. E aí todo mundo, ninguém, as meninas ficou numa noia sobre isso e olhava o bilhete e vinha as coisas aí, fazia enigma e olhava e falava, ah não, mas essa letra tá diferente, ah não sei o que, não sei o que. Então tipo assim, se tem alguma coisa no bilhete ninguém achou, ponto. Mas foi muito engraçado. A Renata foi de vários lugares, deu um pouco até de nostalgia, sabe? Lugares que aconteceu muitas coisas, mas ninguém encontrou nada. Então a gente não sabe o que, que esse bilhete significa. Vamos ver o que, que vai acontecer quando a fanbase voltar, né? A Renata, a Cristal, no caso. A Renata, lembra que eu falei pra você que a Renata queria falar com a doutora Dori e mostrar um prontuário médico pra ver o que, que ela achava e tudo mais? Então, gente, ela teve essa conversa com a doutora Dori e aparentemente ficou muito bem claro que ela tá querendo trazer o pai dela pra cidade pra ser cuidado ali. Só que ela precisava de uma pessoa de confiança, que ela possa estar confiando. Então, ela tem a confiança na doutora Dolly. E a doutora Dolly explicou que daria sim para trazer essa pessoa, daria sim para ter esses cuidados. E aí, então, a Renata falou que ia passar o prontuário para a doutora Dolly dar uma olhada e ver se a possibilidade de estar trazendo essa pessoa. Então, sim, ela tá pensando sim de trazer o pai dela mais perto dela para ficar mais perto, né? E nesse bololô todo, a Renata começou a passar mal, enjoo, tontura, tudo sintoma de gravidez. E aí as meninas falaram que ela tava grávida, grávida, grávida. Ela falou, não tem como, não pode acontecer, isso é impossível. E aí tanto das meninas tá falando na cabeça dela, ela acabou fazendo o exame, né? Pra descobrir o que que ela tinha. E aí ela fez o exame, esperou um prazo de 24 horas. Nesse prazo de 24 horas, ela foi pegar o exame, o resultado, e acabou dando negativo. E isso ela ficou um pouco frustrada, porque ela já estava aceitando a ideia de a possibilidade dela ser mãe, porque o Max, quando ela foi falar pra ele, ele teve uma reação totalmente diferente do que ela imaginava. E ele falou, não, se você estiver grávida, eu vou cuidar, é uma criança, a gente vai cuidar junto e não sei o que. Então, ela já tava acostumando com a ideia de ser mãe, e aí veio a notícia e ela ficou um pouco magoada, assim, triste com essa que deu negativo. E daí, gente, o que que aconteceu? Ela tá com um pouco de anemia, vai ter que cuidar um pouquinho da saúde, comer coisa saudável pra poder tirar esse quadro de anemia, né? Então, praticamente, o rolê da Renata, o resumo que aconteceu foi isso. E depois, para finalizar esse vídeo e para deixar com o que, que vai acontecer nos próximos capítulos, a Cristal entrou em contato com a Margot e mandou localização para ela encontrar com a Cristal lá na cidade, só que ela tinha 5 minutos para fazer isso. E aí ela foi, ela e as meninas, chegando lá nessa localização, a Cristal tava lá, e aí a Cristal falou pra Margot localizar o número. Só que pelo que eu entendi, porque foi tão rápido, ela falou assim,
não fala pra ninguém, só localiza esse número. E aí ela mandou as meninas embora porque ela falou que o guerreiro tava na cola dela, então ela tinha que ir embora pra não correr o risco dela voltar a ser presa, né? E aí ela vai. A Cecília não queria sair dali, não queria deixar ela sozinha. Ela meio que teve, as meninas meio que teve que pegar ela meio à força, tirar ela dali. E aí as meninas saíram e aí a Margot ficou com esse processo aí de tá, né, localizando. E aí depois disso, o guerreiro apareceu lá no galpão, falando assim que elas estavam passeando muito e que era para tomar cuidado. E se elas tinham alguma coisa pra contar pra elas, elas falou que não. Ela falou, ah, não, ela não tá aí, a gente não tem nada pra falar pra você, não. Daí meio que deu uma ameaçadinha e tal e saiu. E elas ficaram com uma pulga atrás da orelha. Como assim ele sabia? Deve ter alguma localização, alguma coisa. Aí pegaram os carros pra ver se tinha algum localizador de coisa. E a Margot achou no carro dela. E aí ficou nisso, né? Aí, né, gente? A Fanbaby postou um mini vídeo anunciando que ela vai voltar amanhã, né? Acho, acho que é amanhã. Dia 3. Eu acho que dia 3 é amanhã. E aí vamos ver o que vai dar. E ela disse que não vai voltar sozinha, não. Então as recrutas vai voltar junto. E aí tá aquela ansiedade de saber quem são essas recrutas. São pessoas que já trabalhou? São pessoas novas? São pessoas. Quem são essas pessoas? Então fica aí o questionamento. Então, praticamente foi isso, gente. O resumão do RP. Esse resumo foi o que aconteceu na semana passada dessas coisas. E no Necktie mesmo, eu vou assistir as lives, vou fazer as anotações e vou fazer um vídeo só na visão da Necktie de tudo disso que tá acontecendo. Pra gente ter ali, né, as duas visões. E que eu falei, o meu intuito de quinta-feira é postar vídeos falando sobre Necktie e final de semana postar vídeos falando sobre a Renata, sobre Renata não, sobre pegar um personagem específico e falar sobre aquele personagem. Eu já gravei 2 vídeos, um da Cristal e um da Renata. Eu vou postar esses 2 vídeos, um no sábado e no domingo. No domingo que vem, no sábado que vem. E esse vídeo que eu tô gravando hoje, que é no sábado, eu vou postar amanhã. E o vídeo de hoje eu já postei. E aí os 2 vídeos que eu postei falando da Renata, o personagem, e da Fanbaby, eu vou postar só no final de semana que vem. Porque durante a semana, no caso amanhã, que é na segunda-feira, eu vou falar sobre o retorno das coisas que aconteceu, né? E eu presumo que essa semana vai ser uma semana muito cheia, que vai ter bastante coisa aí pra gente estar falando e reportando, tá? Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. E galera, eu vou continuar postando vídeo desses de falando sobre a minha vida também. Eu gostei de fazer sobre isso. E eu tinha até comentado no vídeo lá, né? Que rendeu tanto papo. Que tem bastante coisa para falar sobre a minha vida, o que aconteceu comigo. E eu comentei também que eu ia fazer a compra e ia mostrar para vocês. Então, vai ter esse tipo de vídeo também, tá? Se não tiver sobre o que eu falado de RP no final de semana, eu vou estar postando esses vídeos que eu gostei. Sinceramente, ficou muito a minha vibe. Mas tá bom, gente. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu tenho umas coisas pra fazer aqui em casa, como eu falei pra vocês.
Então, eu queria terminar, eu queria falar sobre esse vídeo, né? Pra estar postando amanhã, no domingo, que foi o resumão de tudo que aconteceu na semana passada, pra já começar amanhã. Amanhã não, na segunda, firme e forte aí, porque vai acontecer muitas coisas essa semana, tá bom? Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, deixa um comentário. Estou postando um vídeo curto lá também, então vê esse videozinho, dá uma força lá, tá bom? E até o próximo. Tchau!